Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Marcelo Brito e esse é o Escola de Mágica. O vídeo de hoje não é um vídeo sobre mágica, a gente não vai fazer nenhuma mágica. A gente vai aprender uma técnica, que é o corte falso. Para que serve o corte falso? O corte falso ele serve para você manter uma carta no topo ou manter uma carta embaixo do baralho ou não tirar as cartas do baralho da ordem. Por exemplo, aqui eu tenho esse baralho totalmente arrumado e a gente precisa manter ele assim para fazer uma mágica qualquer, enfim. Então você pode fazer um corte falso e o baralho continuar totalmente organizado. Os exemplos que eu dei no início do vídeo foram 4 tipos de corte falso e eu coloquei na sequência de dificuldade. Eu comecei pelo mais fácil de todos. Eu vou mostrar todos eles aqui agora, fazendo bem devagar, mas depois eu vou fazer um resumo de todos eles mostrando de um outro ângulo. Eu vou mostrar de frente e depois eu vou mostrar do ângulo do mágico. Então o primeiro que eu fiz foi este aqui, ó. Fiz esse corte. Como é que a gente faz esse corte falso? A gente vai segurar o baralho com esses 2 dedos aqui, o polegar embaixo, vamos deixar o dedo indicador livre, coloco o meu indicador aqui. Só que na hora que eu for puxar, eu vou puxar o monte de baixo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Mais fácil ainda, antes de puxar, você pode empurrar com o indicador. Aqui da sua mão esquerda, da sua mão base, né? Se você for destro, eu acredito que você segure o baralho com a mão esquerda, ou quem é canhoto talvez segure com a outra mão. Então, você pode segurar com essa mão aqui e empurrar com o indicador, fica mais fácil. Você coloca só o indicador da outra mão aqui para dar a impressão que você está puxando o monte de cima. E coloca aqui, está feito o corte. Ou você pode fazer com a sua mão direita, né? Você vem aqui na mão esquerda, coloca o dedo indicador aqui em cima. Na hora que você puxar, você vai puxar o monte de baixo e não o de cima. Então, o movimento é esse aqui. Colocou na mesa, coloca o outro monte em cima, o baralho continua totalmente organizado. Nenhuma carta saiu da ordem. O segundo corte, qual foi? Esse daqui é um dos que eu mais gosto, ele é muito simples, mas ele é bem convincente. É esse aqui, ó. Aí você vem completando os cortes. Mesma coisa, o baralho continua totalmente organizado. O que acontece com este corte? Eu vou até virar a primeira carta aqui, um coringa, para você entender como é que funciona. Eu vou tirar o monte de cima e colocar aqui. O monte do meio aqui e o monte de baixo, onde tem a última carta aqui, um rei de copas, aqui. Então o que eu faço? Eu venho desfazendo os cortes. Eu vou pegar o monte de cima, vou colocar em cima do monte do meio, vou pegar os 2 montes e colocar em cima do monte de baixo. E o que vai acontecer? Nenhuma carta vai sair da ordem. O baralho continua totalmente organizado. Terceiro corte, esse um pouquinho mais elaborado, mas é tranquilo também. A gente tira o monte de cima, dá uma batidinha para disfarçar, coloca a parte de baixo embaixo e a parte de cima volta para cima. Então como é que eu faço esse passe? Eu seguro o baralho com esses 2 dedos aqui, ó, o dedo médio e o polegar, seguro nas pontas do baralho, bem aqui, ó, bem na pontinha mesmo. Eu venho com o meu indicador da minha mão base, a mão que eu seguro o baralho, e coloco ele aqui, ó, as costas do dedo aqui. Então eu faço um giro. Girei, é só soltar, ele cai na mão. Bati, coloquei a parte de baixo embaixo, a parte de cima em cima. O baralho continua totalmente organizado, nenhuma carta saiu do lugar. Mais uma vez, em movimento normal, nenhuma carta saiu do lugar. E o terceiro, e um pouco mais elaborado, foi esse daqui. As cartas todas se mantiveram na mesma posição. Como é que a gente faz esse último? A gente vai separar o baralho em 3 partes. A primeira parte, a gente segura o baralho com o polegar e o dedo anelar, o dedo médio. Com o indicador, separa
mais ou menos 1/3 do baralho. Separou 1/3 do baralho, vem aqui com a outra mão e faz uma pinça. Puxa essa parte para cá. Esse monte que sobrou aqui a gente vai dividir em dois. Vai fazer o mesmo movimento e dividir ele. Vamos soltar essa parte de cima aqui, só que aí a gente vai fazer um break bem aqui. O que vai acontecer? Nós vamos ficar com a parte de cima embaixo, a parte do meio aqui no meio e a parte de baixo aqui. Quando eu venho com a parte de baixo aqui, eu não solto. O que eu faço? Eu pego com o meu dedo anelar e o meu polegar, eu pego esse outro monte que estava aqui, ó. Aí eu venho com o indicador dessa outra mão, igual o movimento que a gente fez naquele outro corte, e faz um giro. E aí a gente solta essa parte aqui. Só que continua fazendo um break. A gente vai segurar com o mindinho aqui. Não deixa juntar esse monte com este monte. A gente vem aqui com esse outro monte, joga aqui em cima. O que aconteceu? Eu fiquei com o monte do meio aqui em cima, o monte de baixo aqui embaixo e o monte de cima ele tá aqui. E aí a gente vai fazer o último movimento, que é passar o de cima para cima, que é o lugar original dele. E aí todas as cartas se mantêm organizadas. A gente não tirou nenhuma carta do lugar. Aprender esses cortes falsos é muito importante, principalmente quando você vai fazer algumas mágicas que exigem um corte falso um atrás do outro. Você vai mudando o movimento. Aí você vai perguntar para mim, qual é o que você mais gosta? Qual é o mais convincente? Eu acho que o mais convincente são os mais simples, porque quando a gente faz um corte falso mais elaborado, com muitos passos, o espectador ele dá uma olhada, ele não entende que foi feito um corte ali. Na cabeça dele, ele vai pensar o seguinte: aí tem alguma coisa ele fez, e na realidade a gente fez. E quando a gente faz um corte um pouco mais limpo, a gente faz um corte simples. Na cabeça dele, não, ele cortou o baralho, entendeu? Então eu acho, opinião minha, tá? Que um corte mais simples e mais limpo, ele é mais convincente. Olha isso. Eu cortei 3 vezes o baralho na cabeça do espectador. Mas na verdade, eu não tirei nenhuma carta da ordem. E aí volta para aquele assunto que eu sempre falo aqui nos vídeos, eu sempre bato na mesma tecla. O importante não é a técnica, não adianta eu fazer 10 cortes aqui com as 2 mãos e o espectador olhar para mim e falar, é legal. Olhar para o mágico com o olhar de quem está assistindo um malabarista. Eu acho que sim, a gente deve aprender a fazer floreio, deve aprender cardistry, mas o que a gente não pode esquecer é de encantar o espectador. A gente não pode esquecer da verdadeira mágica, que é aquilo que a gente cria na cabeça do espectador. Para você entender o que eu estou falando, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É um link que leva para uma página onde tem um vídeo que explica isso muito bem. Dá uma olhadinha nesse vídeo, tenho certeza que você vai assistir esse vídeo e vai